tema da nossa série de sermões é Forasteiros a caminho de casa. Então vamos lá, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculável e que não desvanece, reservada para nós nos céus, que está para vós que estáis guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação, que está pronta para ser revelada no último tempo. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa hoje, para bendizer o teu nome. Queremos te glorificar, queremos te exaltar pela vida de cada um, Senhor, que saiu do seu lar e chegou aqui hoje para juntos glorificar o teu santo nome. Queremos bendizer e te exaltar, porque tu és fiel. As tuas promessas não passam e não falham. Pedimos, Senhor, que o Senhor tome nossa mente nessa noite e nos ensina, Pai, a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ser cristão, na época em que foi escrita a primeira carta do apóstolo Pedro, não era uma coisa fácil. Não era nada fácil ser cristão. Nós já entendemos isso semana passada, quando nós falamos que a época era a época do imperador Nero. O ano 64 depois de Cristo. Esse imperador louco, totalmente psicopata, um narcisista enrefreado, em 19 de julho de 64, ele ordena aos seus servos, aos seus serviçais, que simplesmente coloquem fogo em Roma. Ele tinha um desejo de ampliar os seus domínios, de construir coisas novas, e para isso ele pede, então ele ordena que os seus servos coloquem fogo na cidade, literalmente. Queima o circo, queima anfiteatros, se perde casas, muitas pessoas morrem nas chamas, outros pela fumaça, morrem devido a esse incêndio criminoso que Nero manda colocar em Roma, no tempo em que foi escrita essa carta. E Nero, ele era tão malvado, ele era tão tomado por Satanás, que a história, lá no livro dos Mártires, de John Fox, se não me falha a memória, ele narra essa história, onde diz que Nero ficou na torre de Mercenas, e ali, enquanto ele via a cidade pegando fogo, ele tocava a harpa. Ele tocava a harpa e dizia em alto bom som que ele queria que tudo fosse destruído antes de sua morte. Era um homem terrível. E ele queima totalmente essa cidade, a cidade passa 6 dias e 7 noites pegando fogo, foi algo destruidor. Só que imagine o povo, depois dessa destruição toda, o povo começa a se angustiar, se revoltar com tal situação. E aí eles que já desconfiavam que era Nero, começa aquela inquietação, e Nero percebe que o povo estava começando a culpá-lo de toda aquela tragédia. Então ele resolve colocar a culpa em alguém. Imagine quem foi que Nero coloca a culpa por tudo aquilo que estava acontecendo. Ele culpa os cristãos. É nesse contexto que Pedro vai escrever essa carta. Nero coloca a culpa inteiramente nos cristãos, dizendo que foram eles os responsáveis pelo incêndio de Roma. Então ele ordena que os cristãos fossem caçados, e começa aqui a primeira grande perseguição. Os cristãos começam agora a ser perseguidos de forma cruel. Para vocês terem uma ideia, a perseguição era tão grande
que quando eles eram capturados, eles eram mergulhados em uma espécie de cera, e essa cera os endurecia, e quando eles ficavam duros naquele molde de cera, eles eram colocados em postes e colocava-se fogo ali neles. E eles ficavam pegando fogo nos jardins, e Nero passava e olhava aquela cena de horror e se alegrava com crentes, com cristãos pegando fogo. Imagine que esse homem terrível, ele manda que animais selvagens ou animais que eram caçados fossem mortos e a sua carne fosse costurada na carne dos cristãos. E aí eles soltavam esses cristãos, e cães ferozes de caça eram soltados para pegar esses cristãos e devorar, acabar, aniquilar, torturar os cristãos. É essa época em que Pedro está escrevendo essa carta. Eles passavam pelas maiores aflições. Mortes, como morte de cruz, era muito comum nesse tempo. Tanto é que Pedro, que escreveu essa carta, a sua morte, mais à frente, vai ser também uma morte de cruz. Mas ele, olhando para aquela morte de cruz, vai pedir para que não crucifique ele da mesma forma que crucificaram Jesus, porque ele se considerava indigno. Então a história vai dizer que Pedro morre crucificado de cabeça para baixo e pés para cima. Mas olha a época em que a igreja está vivendo uma grande perseguição. E essa perseguição, ela se dava em forma de calúnias. Eles não só matavam os cristãos, mas caluniavam os cristãos. Eles acusavam os cristãos de diversas coisas. Por exemplo, falavam que os cristãos eram imorais. Eram imorais, porque existia um culto dos cristãos chamado culto ágape. E os cristãos, eles beijavam o rosto um dos outros. Então eles falavam que esses cultos eram banhados por orgia, por coisas terríveis. Olha que coisa. Eram culpados dessas coisas, eram caluniados. Outra coisa que eles falavam dos cristãos é que os cristãos eram canibais. Por quê? Porque existia uma reunião dos cristãos chamado ceia, que hoje nós também realizamos. E na ceia se come o corpo e se bebe o sangue. Então eles falavam que os cristãos comiam o corpo de alguém e bebiam o sangue de alguém. Então eles falavam assim: esses homens são canibais, essas mulheres são canibais, comem gente, mata esse povo, porque esse povo não presta. Então imagine o tamanho da responsabilidade de ser cristão nessa época. Se hoje, irmãos, hoje é fácil ser cristão. Hoje é fácil dizer eu sou crente. Mas naquela época, ser cristão era a mesma coisa de você ser considerado um fora da lei. Você ser cristão, com certeza, as pessoas olhariam para você e diriam que você era uma pessoa não grata. Você era uma pessoa que não era bem-vinda nas rodas de amigos, nas rodas de conversa, simplesmente porque você era cristão. É nesse contexto que Pedro vai escrever essa carta dizendo: fiquem tranquilos, porque vocês não são desse mundo, vocês são forasteiros. Ou seja, forasteiro é aquele que está fora de casa. Forasteiro é aquele que está de passagem. E Pedro vai dizer que nós somos forasteiros aqui nessa terra. Nós habitamos aqui, mas a nossa morada não é aqui. A nossa morada é no céu de glória. A nossa morada é ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, e é nesse contexto que Pedro vai escrever para a igreja, dizendo que eles precisavam se alegrar. Essa é uma carta de conforto, dizendo, mesmo em perseguição, vocês devem se alegrar. Mas, irmãos, qual o motivo para aquele povo se alegrar passando por tudo isso? Será que eles tinham motivo para se alegrar? Com todos esses tipos de acusações, com todos esses tipos de mentiras sendo contadas a respeito deles, será que eles tinham motivo de se alegrar? Eles tinham motivo de se alegrar. Pedro vai dizer: vocês têm motivos de sobra para se alegrar. Sabe qual é o motivo de vocês se alegrar? Vocês podem se alegrar porque vocês são salvos.
A nossa salvação é o motivo da nossa alegria. Nós temos motivos para nos alegrar. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós temos motivos para nos alegrar. Vamos falar hoje sobre a alegria da salvação. Repita comigo, a alegria da salvação. É sobre isso que nós vamos tratar nesse texto de hoje. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. O primeiro motivo de nós nos alegrar é porque nós fomos salvos por misericórdia. Você e eu não merecia, mas nós somos salvos. Olha só o verso 3, coloca para nós, por favor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nós fomos salvos por quê, irmãos? Porque somos bons, sim ou não? Porque você mereceu, sim ou não? Não. Nós somos salvos porque Deus teve misericórdia. A salvação, primeira coisa que nós precisamos entender, que a nossa salvação é uma obra exclusiva de Deus. Não há nada que você faça para ser salvo, porque não parte de você, parte de Deus. Por mais que você faça obras, as suas obras são consideradas diante de Deus trapo de imundícia. Por quê? Porque o homem é mau. Agora, qual é o motivo que Pedro está dizendo que eles precisam se alegrar? Eles estão dizendo, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está bendizendo a Deus. Naquele contexto de perseguição, ele está bendizendo a Deus, por quê? Porque, segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo. Nós fomos salvos por causa da misericórdia de Deus. Ninguém pode levantar aqui entre nós, desde a criança até o mais velho, ninguém pode levantar entre nós aqui e dizer, eu fui salvo porque eu sou bom. Porque a Bíblia diz que em pecado eu fui gerado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, todo ser humano já nasce em pecado. Todo ser humano já nasce com uma sentença de morte sobre a sua cabeça. Todo ser humano é pecador. E se Deus não tiver misericórdia, ele passa por essa vida e vai para o inferno. Quantos estão caminhando para o inferno? Mas em meio àquela multidão que caminhava para o inferno, Deus resolveu te resgatar. Isso é motivo de sobra para nós nos alegrar. Alegria da salvação, porque nós caminhávamos para o inferno e Deus resolveu nos tirar de lá. Aleluia! Olha o que diz João capítulo 15, verso de número 16. Coloque para nós. João capítulo 15, verso 16. Olha isso. Acompanhe comigo essa leitura. Sobre esse ato de Deus nos escolher e nos salvar. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quem foi que nos escolheu? Foi Deus. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui por uma coincidência. Você está aqui porque Deus te chamou. Você está aqui porque o Espírito Santo tocou no seu coração. Não foi você que escolheu a Deus, foi Ele que te escolheu e te nomeou. Para quê? Para que você dê fruto e para que o vosso fruto permaneça. E assim você tenha um contato direto com Ele. Olha o que diz ainda em João, capítulo 1, verso 12 e o 13. Ainda em João, capítulo 1, verso 12 e 13. Olha que maravilha isso, irmãos. Olha o privilégio, eu quero ensinar para vocês o privilégio que vocês têm de ser salvos. O privilégio que nós temos. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Todos os que receberam o Senhor se transformaram filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Mas olha o próximo verso. Os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? Você foi salvo por conta da vontade de Deus. Aleluia. Ele resolveu nos salvar. Ele resolveu nos salvar. Nós não tínhamos nada para oferecer, mas Ele olhou para nós e disse: vou te salvar. Você eu vou trazer para mim. Pense em um homem. Quem já ouviu, já assistiu aquele filme A Espera de um Milagre? Já assistiu aquele filme? Aquele filme conta a história de um homem que esperava no corredor da morte. Ele ia ser executado. E ele espera tristemente a sua morte. Só que naquele filme, aquele homem não era culpado. Só que imagine nós, né, na mesma situação daquele homem, condenado à morte, no corredor da morte. Só que tem um detalhe: nós éramos culpados. Nós merecíamos aquela morte. E no dia da morte, no dia da execução, alguém simplesmente resolve tomar o seu lugar e dizer: ele não vai morrer mais. Por quê? Porque eu vou pagar a dívida dele. Como assim? A dívida dele é dívida de morte. Ele falou: pois bem, eu vou morrer no lugar dele. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele morreu em nosso lugar. Aleluia. Essa figura narra o nosso caso. Por isso nós nos alegramos, porque foi pela misericórdia de Deus que nós estamos salvos. Ah, se Deus não tivesse misericórdia de nós, irmãos. Aonde nós estaríamos se Deus não tivesse misericórdia de nós? Eu sei, irmãos, que eu não estaria aqui, eu não estaria caminhando para o céu, mas para o inferno. Mas Deus, por sua rica misericórdia, resolveu mudar o meu estado de condenado para salvo. Resolveu trocar a placa de condenado para a placa de salvo. Alguém que recebeu Cristo como Salvador da sua vida. Pedro está dizendo para aquela comunidade, está dizendo para aquele povo: gente, mesmo vocês estando em perseguição, fiquem tranquilos, forasteiros, fiquem tranquilos, forasteiras, vocês foram salvos pela misericórdia de Deus. Ainda que os homens defamem vocês, ainda que persigam vocês, ainda que matem vocês, fiquem tranquilos, a vossa morada não é aqui, ela é eterna. Mas Pedro dá mais um motivo ainda, nosso irmão Wilson. Olha o segundo motivo que ele dá para aquele povo se alegrar, mesmo em meio à perseguição. O segundo motivo é que nós nascemos de novo. O segundo motivo é que aquele povo havia nascido de novo. Olha ainda o versículo 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. O que significa gerar de novo, irmãos? O que significa gerar de novo? Significa que Deus nos tornou filhos. Nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Você que era condenado ao inferno, eu que era condenado ao inferno, passei a fazer parte da família de Deus. Você está entendendo isso? O Deus que criou todas as coisas, Clodoaldo, Ele simplesmente resolveu me adotar e trocar as minhas vestes sujas por vestes santas. Nascemos de novo. Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 19. Coloca para nós, Efésios capítulo 2, verso 19. Olha o que diz esse texto. Há motivo para se alegrar, irmãos. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à angústia, nós temos motivo de sobra. Olha só. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de quem? Da família de Deus. João, você faz parte da família de Deus. Nós nascemos de novo e agora fazemos parte da família de Deus.
O filho tem liberdade na casa do pai, sim ou não? Eu não sei vocês, mas quando eu chego na casa do meu pai e da minha mãe, irmãos, eu abro a geladeira, eu pego iogurte se tiver lá. Vocês fazem isso também ou não? Eu abro a garrafa de água, bebo água até no bico, que ninguém fique sabendo disso. Mas eu estou na casa do meu pai. Eu posso sentar no sofá, colocar o pé no sofá, porque eu estou na casa do meu pai, eu tenho liberdade com o meu pai, eu tenho um pai que me ama. E quando você passa a fazer parte da família de Deus, você tem um pai que te ama. Você tem um pai que escuta a sua oração. É por isso que quando você ora, Deus te escuta. Lá em Mateus, a Bíblia diz que Jesus ensina os discípulos a orarem. O que ele diz? A primeira coisa, quando eles vão orar, o que ele diz? Pai nosso, que estais no céu. Ou seja, você se direciona não mais a um amigo. Você se direciona não mais a um conhecido. Mas agora você se direciona ao seu Pai. É o seu Pai que te escuta. É o seu Pai que te responde. O segredo de nascer de novo é que quando nós nascemos de novo, nós somos regenerados. Como assim, pastor? Nossas atitudes precisam ser transformadas dia a dia. Porque iniciou-se em nós um processo. Um processo iniciou-se em nós. Por exemplo, a criança que nasce hoje, ela nasce sabendo falar, sim ou não? Imagina que a criança acabou de nascer. Aquela criança sabe falar? E quando aquela criança sente fome, o que ela faz? Ela chora. E a mãe sabe que a criança está com fome, sim ou não? Sabe, porque a mãe conhece o filho. Quando a gente começa na fé, muitas vezes a gente não sabe orar, a gente não sabe falar, a gente é imaturo, e o que a gente faz às vezes é birra. O que criança faz? Chora, se esperneia, mas o pai conhece e vai lá e fala, você está precisando é disso, meu filho. A criança sabe o que ela precisa? Não. Um recém-nascido, por exemplo, ele sabe que se ele não colocar uma roupa, ele vai pegar um resfriado e pode morrer? Não. Mas o pai sabe. E olha o que eu estou dizendo aqui, o nosso pai conhece o que nós precisamos. O seu pai que está no céu, ele sabe do que você precisa. Às vezes a gente pede coisas para Deus que Deus sabe que nós não precisamos. E aí a gente pensa que Deus não está respondendo, mas Ele está respondendo mesmo em silêncio. Porque Deus conhece o que nós precisamos. Imagine se a minha filha, Raquel, começar a dizer ao pai, pai, eu quero uma moto, pai, eu quero uma moto grande para mim sair dando volta na cidade, empinando. Eu quero uma moto, pai, eu quero uma moto. E todo dia ela me pede a moto. Eu vou dar a moto para ela, sim ou não? Não vou dar. Por quê? Porque eu sei que se eu der uma moto para ela, ela não vai saber andar. Ela vai cair da moto, vai morrer. É ou não é? Aí ela vai dizer assim, mas o meu pai é muito chato, porque o meu pai não me dá uma moto. Mas o pai não deu a moto. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para o filho. O nosso Deus sabe o que é melhor para nós. Nós passamos agora a ser parte da família de Deus. Sabe de uma coisa? Você está aqui, mas o seu pai está cuidando de você aqui. O seu pai não tira os olhos de você o tempo todo. Ele conhece o seu coração, o seu pensamento. Você faz parte de uma família agora. Talvez alguém aqui pode ter sofrido abandono de pai, abandono de mãe, abandono de irmãos, abandono da família. Mas você tem um pai no céu que não te abandona nem um minuto. A Bíblia diz assim que pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, mas o Senhor não se esquece de nós. Aleluia, aleluia. Nós temos motivos para nos alegrar. Pedro estava dizendo para aquele povo, gente, forasteiros e forasteiras, vocês têm motivo de se alegrar. Por quê? Porque vocês têm um pai. E o pai de vocês gerou vocês de novo. O pai de vocês é o próprio Deus. Olha que interessante isso aqui.
um condenado ao inferno, que éramos nós. Por misericórdia, fomos salvos, recebemos a salvação. Por misericórdia, nascemos de novo na família de Deus. Olha as alegrias que Pedro está narrando para aquele povo. Você se alegra, porque você estava condenado ao inferno. Por misericórdia você foi salvo. Você nasceu de novo na família de Deus. E tem mais uma coisa que você precisa se alegrar. Sabe o terceiro motivo para nos alegrar? É que agora nós temos parte em uma herança. Vou repetir. Nós éramos condenados ao inferno. Fomos salvos. Ele nos tornou filho e agora nos deu o privilégio de ser participantes de uma grande herança. Olha o que diz o verso 4. Olha como é que é incrível esse texto. Olha como o texto se abre, irmã Fabiana, para nós. Olha como o texto vai ficando muito claro para a gente entender. Capítulo 1 de 1 Pedro, verso 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Quem já ouviu ou já viu uma história assim de alguém que era muito pobre e que foi deixado num caixotinho na porta de alguém muito rico? Alguém já viu uma história assim? Alguém que era muito pobre, muito pobrezinho, foi deixado num caixotinho na porta de alguém muito rico. E alguém muito rico sai e vê aquela criança naquele caixotinho, pega aquela criança, adota e fala, agora você é meu filho. E aí, essa pessoa muito rica não tem filho. Quando ela morre, a herança dessa pessoa fica toda para esse bebê. E alguém usa até uns palavreados vulgares, né? Nasceu virado para a lua, né? Alguém fala assim, não fala? Teve sorte, não é? Não é isso que muitas vezes falam por aí? A nossa situação é um pouco diferente. Sabe por quê? Nós não tínhamos nada também. Condenado ao inferno. O Senhor nos fez nascer de novo, nos trouxe para a sua família e agora disse, você tem direito a uma herança. Agora, a nossa herança é diferente da herança que uma criança como essa herda. Por quê? Porque a herança carnal, material, se acaba. Mas a nossa herança, ela é eterna. A sua herança, ela é eterna. Pedro, ele vai dar algumas características da nossa herança. Olha lá. A nossa herança é incorruptível. E o que significa essa palavra incorruptível? É algo que não perece, que não deteriora. A Barclay fala assim, que não pode ser assolado por nenhum exército. Ou seja, algo que o tempo não desgasta. Talvez você ganhe uma herança, uma prata, um ouro, e ele vai perdendo a cor. As coisas vão se deteriorando com o tempo, uma casa vai se deteriorando, vai perdendo o seu valor. A nossa herança, ela é incorruptível, é algo que não perece, que não se deteriora, que não tem perca, ela é sempre perfeita. Essa é a sua herança. A outra característica da sua herança é que ela é incontaminável. Incontaminável, ou seja, é absolutamente limpa. Não há nenhum tipo de contaminação na sua herança. Ela é totalmente limpa, não tem nenhuma bactéria, não tem nenhum vírus, não tem nenhum tipo de sujeira. É uma herança que não perece, que não deteriora e que também não tem nenhum tipo de contaminação. Essa é a nossa herança. Mas olha um outro detalhe da nossa herança. A nossa herança não pode murchar. A nossa herança não pode murchar. Essa palavra quer dizer que a nossa herança nunca perde a beleza. E o que é essa herança, gente? O que é essa herança? Abre para mim em Salmos
16, verso 5. Vou mostrar algo para vocês. Que herança é essa? Que herança é essa que nós temos? Salmos 16, verso 5. Olha isso. Se você não der um glória a Deus nisso aqui, eu não sei o que você está fazendo. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustenta a minha sorte. Eu vou repetir a pergunta. O que é essa herança? O que é a herança? O Senhor é a porção da minha... O Senhor é a nossa herança. O próprio Deus é a nossa herança. Cara, isso é maravilhoso. Entender que a nossa herança que está preparada é o próprio Deus. É por isso que ela é incorruptível. Vocês estão entendendo? É por isso que ela é perfeita, que ela não tem mancha, que ela não murcha, porque a nossa herança é o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o Senhor nosso Deus. Salmo 73, 23, abre lá para nós. Olha só, a sua herança, o que Deus tem preparado para você é Ele. Ele está dizendo, eu sou a herança. Oh, aleluia, sinta a presença do Espírito Santo. Deus está tocando no coração de alguém através dessa palavra. Deus está falando conosco através dessa palavra. Olha só, todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentastes pela minha mão direita. Próximo. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Próximo. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Próximo. Aleluia. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é a nossa porção. O Senhor é a nossa herança, igreja. Nós temos motivo de nos alegrar. Nós podemos nos alegrar. Lamentações, capítulo 3, verso 24. Abre lá para nós. Deus está falando aqui entre nós. Deus está dizendo, vocês têm motivo de se alegrarem, porque eu sou a herança de vocês. Aleluia, aleluia. Olha só o que diz Lamentações 3, 24. A minha porção é quem? É o Senhor, diz a minha alma, portanto, eu espero nele, porque a minha herança, a minha porção é o Senhor. Aleluia. Nós não tínhamos nada, condenados ao inferno. Ele, por misericórdia, resolveu nos salvar, nos fez nascer de novo, nos trouxe para a família dele e disse, agora você tem uma herança. E aí você pergunta, que herança é essa? Ele está dizendo, a sua herança sou eu. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. Mas temos mais um motivo para nos alegrar e eu caminho para a conclusão do sermão dessa noite. O quarto motivo para nos alegrar é que nós somos guardados para a salvação. Esse é o quarto motivo para nos alegrar. Nós somos guardados para a salvação. Coloca para nós o verso número 5. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Nós alcançamos misericórdia, nos tornamos filhos, temos direito a uma herança e agora somos guardados por Deus. Temos segurança da salvação eterna, não pelos nossos próprios méritos, mas porque somos guardados pelo próprio Deus. Ele é o nosso auxílio e o nosso socorro. Nosso processo de salvação ocorre em 3 fases. Eu canso de falar isso para os irmãos, para vocês decorarem.
Na justificação, nós somos salvos da condenação do pecado. Na santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. E na glorificação, seremos salvos da presença do pecado. Quando você foi salvo, você recebeu a Cristo, você foi justificado. Você foi justificado, você foi salvo. E agora, nós estamos em uma caminhada de salvação, de santificação. E nessa caminhada, você às vezes tropeça, você cai, você falha, mas Deus está dizendo, a sua salvação, quem está guardando sou eu. Quem está protegendo sou eu. Aquilo que eu te dei, o inimigo não vai roubar de você. Aquilo que eu coloquei nas suas mãos, você não vai perder, porque foi eu que te dei. Quem guarda, olha lá, mediante a fé estás guardado no poder de Deus, para quê? Para a salvação, porque se fosse de acordo com a sua vontade, você perdia todo dia. Mas Deus está dizendo, eu estou te guardando para a salvação. Que salvação? Prestes a se revelar no último tempo. Ou seja, hoje nós estamos caminhando em santificação, mas um dia nós veremos a glorificação. Quando? Quando nós que somos forasteiros, deixaremos essa terra e habitaremos com Deus. Essa é a glorificação, mas enquanto nós estamos aqui na terra, Deus é quem nos guarda. O pai guarda o filho. Irmãos, você precisa entender isso. Você precisa entender o privilégio. Pedro está dizendo para aquele povo, não precisa ter medo. Não precisa se angustiar. Se alegra, porque aquele que foi salvo, recebe herança, se torna filho e é protegido por Deus. Pastor, então eu não vou passar por prova? Quem te disse essa mentira? Você passa por prova, mas você sabe que você é salvo porque Deus te protege. Ele te guarda como a menina dos seus olhos. Desligou? Olha só. Que mediante a fé estais guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. A fé, aqui no texto, é um instrumento pelo qual nós recebemos a salvação. Como você recebe a salvação? Por fé. Você crê de todo o seu coração. A fé é a mão que se para receber o pão da vida. Uma vez que a mão se estende para receber o pão da vida, você é salvo. E a partir do momento que você é salvo, você se torna filho, e aí você é guardado para a salvação eterna. Amém, meus irmãos? Vamos continuar essa mensagem semana que vem. Domingo que vem nós vamos continuar esse sermão sobre a alegria da salvação. Forasteiros a caminho de casa. Fique de pé comigo, vamos orar.